Você não é mais uma pessoa, você representa um movimento. Quem sou eu? Eu sou igual a vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. Salve, salve, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou André Denardi. Eu sou Lucas Mendes. E este é mais um episódio do podcast Geopolis, um podcast que discute política e geopolítica no Brasil e no mundo de forma democrática, acessível, plural e transversal. Somos professores das áreas de ciência política, geografia, áreas sociais e estamos aqui para dessa vez discutir aquilo que está sendo o ponto alto dos debates públicos nacionais, a manifestação pró-Bolsonaro e os eventuais desfechos que essa manifestação pode gerar. Isso, inclusive, nos ajuda a entender um pouco do momento em que essa figura política se encontra, até que ponto figuras políticas se apresentam como aliadas ou não, qual é o futuro dessa perspectiva política desse grupo que ainda resiste após tantas idas e vindas, e é bom lembrar que este também é o tema da nossa aula, a aula da comunidade Geopolis. Para quem não sabe, nós temos uma comunidade exclusiva onde nós debatemos ao vivo com outras pessoas que compõem essa comunidade e vamos ter a oportunidade de discutir mais a fundo, com mais calma e com mais debate, claro, porque é uma construção coletiva, também este assunto sobre Bolsonaro e o bolsonarismo. Tendo em vista que é um tema que está sendo discutido amplamente nessa semana, a gente achou por bem também tratar no nosso episódio. Mas fica aí o incentivo para você avaliar a possibilidade de participar também da nossa comunidade Geopolis, com aulas mensais, sempre na última quinta-feira do mês, e uma oportunidade de você falar diretamente com a gente. Se você se interessou, não deixe de mandar um e-mail para o nosso contato.geopolis@gmail.com. contato.geopolis@gmail.com. É através desse canal que você pode demonstrar seu interesse em participar. Também pode falar conosco via direct do nosso perfil no Instagram, podgeopolis, @podgeopolis. E é bom lembrar que esse e-mail, gente, é também o nosso Pix. Se você acredita no nosso trabalho, se você entende a importância de discutir política e geopolítica de uma maneira mais objetiva, sem as paixões políticas que muitas vezes deturpam e enviesam o debate, não deixe de nos dar esse suporte. Qualquer valor é aceito e você ganha de brinde, independentemente do valor que você passar, um e-book. Um e-book autoral feito por mim e pelo Lucas sobre o guia essencial da política e geopolítica no Brasil e no mundo. Tá um trabalho bem legal e esse ano a gente está com essa proposta aí de poder trazer vocês mais para perto da nossa conversa. E feita essa longa consideração, passo aí também a palavra para o Lucas fazer as suas considerações iniciais. É isso, né, André? Convidar todo mundo para participar da nossa comunidade, entrar no nosso Instagram também, né, o Pod Geopolis lá no Instagram, e, como o André disse, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de enviar um Pix. Qualquer apoio é muito bem-vindo. É uma forma de manter aqui o nosso podcast de pé, funcionando. Como vocês devem imaginar, dá muito trabalho fazer, é muito prazeroso, mas dá muito trabalho. Então, nós aceitamos aí, né, qualquer tipo de ajuda, apoio é muito bem-vindo, é uma forma de nos incentivar, né, a continuar esse trabalho árduo aqui de debater política no Brasil, que não é fácil, né, sobretudo, como o André disse, de uma forma um pouco mais objetiva, direta e tentando, né, afastar um pouco as paixões e para a questão prática, né, para a análise prática do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Então hoje vamos falar sobre o futuro do bolsonarismo. Não se trata de apoio ao Bolsonaro, se trata de apoio da ideia, a ideia. Pois muito bem, gente. Nesse último domingo, dia 25, tivemos a tão esperada manifestação pró-Bolsonaro. É um esforço em torno ali da figura do Bolsonaro para declaradamente defendê-lo, fortalecê-lo. Foi uma manifestação que me chamou a atenção especificamente por isso. Não era mais pelo mártir que morreu no 8 de janeiro, não era mais por um tema ali um pouco mais abstrato. Me pareceu que dessa vez a temática da defesa ao Bolsonaro estava mais clara. E em cima disso, houve toda uma preparação, uma divulgação, capitaneada principalmente dessa vez, e é outro ponto interessante, por lideranças religiosas. Você não vê tanto ali o movimento
político ou de uma outra categoria profissional, social, teve um enfoque maior dos religiosos. E é bom lembrar que nesse processo de elaboração, de preparação e de conclamação ao evento, houve alguns episódios que talvez tenham contribuído para engrossar suas fileiras, né? Eu me refiro a, inclusive, o tema que nós tratamos na semana passada, a fala do Lula a respeito do que está acontecendo na faixa de Gaza, aquela comparação ali contundente, né, sobre o que ocorreu na Segunda Guerra com os judeus, enfim. E aí tivemos, então, esse evento, né? Um evento que, independentemente da avaliação numérica, né, de quantas pessoas participaram, né, como sempre você tem grupos de apoio ao evento dizendo que teve muito mais gente do que grupos mais objetivos, mais céticos. Então tem aí gente falando em 700 mil, teve gente falando aí de 300 mil, teve gente falando de 280 mil, mas é fato que foi uma manifestação considerável, especialmente após os eventos ligados direta ou indiretamente, né? Isso aí vai muito do gosto do freguês, ao bolsonarismo, né? Começando pelo que ocorreu no início do ano passado, que foi lá o atentado em Brasília, e toda a sequência disso que foi discutida até em nível de CPI, né, no Congresso Nacional. Você tem então esse esforço, né, em organizar um apoio à figura do presidente Bolsonaro, e me pareceu ser um esforço relativamente bem sucedido. Confesso que eu não esperava uma quantidade tão grande de pessoas. E é em cima disso que a gente pode traçar algumas observações, quem que efetivamente está do lado do Bolsonaro, quem tem feito um cálculo político que valeria a pena estar perto ou não, porque o grande ponto aqui, gente, é avaliar quais são as atitudes, quais são as falas, as ações ou as omissões em torno dessa manifestação, para a gente avaliar qual é o efetivo peso político do Bolsonaro e do bolsonarismo de maneira geral no contexto desse ano. Vamos pegar o recorte desse ano principalmente, porque é um ano de eleição, né? É um ano que a gente sabe que a disputa na base acontece muito forte e, querendo ou não, nós temos como os principais articuladores dessas estratégias de base, dessa disputa local, figuras justamente como o Bolsonaro, como o Lula, que estão ali protagonizando, né, vozes mais contundentes, vozes mais claras dos rumos políticos que a gente tem visto por aí. E aí passo a palavra para o Lucas, né, para ouvir de você, Lucas. Assim, você se impressionou com a quantidade de pessoas? Você esperava mais, esperava menos? Você achou que flopou? O que você tem a dizer? Bom, André, eu achei assim que foi impressionante, né? De fato, a gente não pode negar que foi uma manifestação bastante cheia, né? Bem lotada, mas por um lado não me impressionou. Eu esperava mesmo que muitas pessoas comparecessem à Avenida Paulista para prestar apoio ao ex-presidente, né? A gente tem visto, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia também, né? Muita gente apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, independente, né, das acusações, do que está circulando na imprensa, inclusive o trâmite legal na justiça sobre o episódio, né, de 8 de janeiro, os ataques aos prédios governamentais, tudo isso que está sendo investigado pela Polícia Federal. Independente disso, Bolsonaro tem um apoio que é realmente muito fiel. Eu acho que isso vale a pena ser destacado. Ele é uma figura política impressionante, né? O Bolsonaro, ele consegue capitalizar a sua imagem e gerar um apoio que, de fato, a gente não vê nada parecido no Brasil nos últimos 20, talvez nos últimos 30 anos, né? O bolsonarismo é um fenômeno de massas que, sem dúvidas, é o maior fenômeno de massas da história recente desses últimos 20 ou 30 anos do Brasil, né? Então, realmente, assim, não me surpreende, mas não deixa de ser impressionante, né? Eu acho que vale a pena destacar a questão das lideranças evangélicas, né? O próprio pastor Silas Malafaia esteve muito engajado na convocação dessa manifestação, né, na Avenida Paulista. Ele desembolsou, né, segundo a imprensa, mais de 100 mil reais para bancar toda aquela estrutura que não é barata, né? A gente sabe, são carros de som, você precisa ali de toda uma infraestrutura
para esse tipo de manifestação em larga escala, né, para que as pessoas possam ser recebidas. Então, lideranças evangélicas apoiando e colocando a cara, né, mostrando, se envolvendo diretamente na política, algo que não é exatamente tão comum, né? Normalmente a gente vê ali um certo receio, né, uma certa separação de grupos cristãos ou de igrejas, né, nessa questão da política, porque a gente sabe que política envolve muita polêmica e pode, claro, gerar atritos ali dentro da própria comunidade religiosa, algo que não intimidou Silas Malafaia e outros, né, outras lideranças evangélicas. Eu acho que isso é notável e, de novo, isso mostra um poder de mobilização do Bolsonaro, do bolsonarismo dentro desse setor que é vital para a política brasileira, né? O setor evangélico tem crescido muito e é um setor do ponto de vista eleitoral muito importante, né? Acho que a gente pode, de fato, né, marcar como um grande evento, um evento que numericamente foi grande. Você mesmo destacou, né, André? Tem essa discussão, esse debate, qual foi o tamanho, se é 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Acho que isso talvez seja o de menos, né? As imagens mostram que o debate, que a manifestação foi grande. O próprio Lula, né, disse, né, que não tem como brigar com a imagem, que a manifestação foi sim grande. Então mostra, né, um poder de mobilização do ex-presidente Jair Bolsonaro que é notável, né, independente do que está acontecendo na justiça ou na imprensa. De fato ele tem um apoio que é ali muito engajado. Eu acho que também é interessante notar o seguinte, né? Nessa manifestação, nós tivemos alguns tipos de apoio que variam, né? Alguns tipos de narrativa ali entre os apoiadores que variam. Parte dos apoiadores, né, acreditam que o ex-presidente sofre uma perseguição do STF e da Polícia Federal, agora, né, comandada ali, capitaneada. Claro que a Polícia Federal tem uma independência, né? É assim que a gente espera que os poderes ajam, que as polícias tenham essa independência, mas muita gente diz, né? Muitos apoiadores dizem que o STF e a Polícia Federal têm perseguido o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, muitos estavam ali em nome dessa perseguição, em apoio ao ex-presidente, que teoricamente estaria sendo perseguido e, né, por conta das investigações de uma articulação para um golpe de Estado. A gente está vendo essas investigações evoluírem. Outra parte dos apoiadores estavam ali e, na verdade, não exatamente diziam que havia uma perseguição, mas muitos apoiadores ali, na realidade, apoiavam a expectativa de um golpe de Estado, a expectativa de que o atual presidente Lula fosse barrado do poder, né? Então variou ali um pouco da presença, né, dos apoiadores. Uma parte vê uma perseguição, outra parte vê essa articulação para um eventual golpe como legítima, uma vez que esses apoiadores observam o Lula como um candidato ilegítimo, né? Seja por conta dos processos na Operação Lava Jato, seja por conta da prisão, né, do Lula, permaneceu quase 2 anos preso por conta de acusações da justiça. Então, achei interessante isso, né? Os apoios ao ex-presidente Bolsonaro, eles variam, né? Ele consegue circular entre opiniões ali, né? Seja quem apoia o golpe, né, uma eventual tentativa de golpe, seja quem acha que essa tentativa de golpe na realidade é uma falácia, que isso está sendo armado contra ele, mas a figura dele consegue sim aglomerar muitos apoiadores e é de fato, né, acho que a gente não viu e provavelmente num futuro de curto prazo não veremos uma figura da direita que consegue mobilizar massas como o Bolsonaro consegue. Golpe usando a Constituição, tenham a santa paciência. E enquanto você falava, Lucas, me veio aqui à cabeça um fato mais antigo, e eu já faço aqui o meu disclaimer, as minhas ressalvas. Eu não quero fazer uma falsa equivalência, ok? Uma coisa não está equiparada à outra, é só uma questão de como se abordam fatos, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas me faz lembrar quando no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, havia também uma divisão entre os apoiadores da ex-presidente a respeito
do que ela efetivamente fez, ou supostamente fez, ou deixou de fazer, que era justamente as pedaladas fiscais, né? Eu me lembro de ouvir do seu núcleo duro ali de apoio, informações que iam nas seguintes linhas. Uma delas de que ela não havia cometido pedalada, pura e simplesmente, e uma outra dizendo que, sim, o que ela fez foi pedalada, porém, várias outras pessoas haviam feito e não havia uma questão de proporcionalidade na forma de punir e tal e coisa, só pra gente pensar aqui em como essas discussões, gente, e de novo, não estou fazendo aqui uma equivalência, ok? Eu só estou trazendo aqui como, numa discussão política, os fatos, eles são tratados de diferentes formas. E, assim, chegar no ponto de dizer que um está certo e outro errado é bastante relativo, né? Mas, trazendo aqui de volta a questão da manifestação do dia 25, eu percebo um padrão tanto no sentido de mobilização e de engajamento, como também na aparente desorganização em potencial em como aproveitar essa mobilização. Como assim? É fato que Bolsonaro é um fenômeno político. Eu acho que é preciso ser muito avesso ao Bolsonaro para não reconhecer esse fato. Para mim é um fato bem, bem consolidado, assim, uma figura que teve uma ascensão meteórica. E nós temos até comparações históricas para perceber isso, de como que alguém que sai do baixo clero do Congresso se torna presidente da República, né? Então, é realmente um fenômeno de massas. Quer isso seja algo positivo ou negativo, né? É um fato. E a gente percebe como que Bolsonaro ele consegue manter um capital político desde o seu primeiro mandato, quer dizer, desde o início do seu único mandato, né? Eu me lembro que em 2019 ele consegue arrastar junto com ele uma série de candidaturas eleitas para o Congresso Nacional, especificamente para a Câmara dos Deputados, transformando um partido nanico, o PSL, que até 2018 tinha um parlamentar, uma única cadeira ocupada, para a segunda maior bancada da Câmara. Isso é muito significativo. E apesar de todas as instabilidades, todas as caneladas, vamos dizer assim, que houve durante o seu mandato, seja no próprio executivo, seja no diálogo com o Congresso, com o Legislativo, com a sua base governista que estava acontecendo, né, que estava se articulando no Congresso na forma dos seus parlamentares, né, governistas, apesar de todas as instabilidades, apesar de, inclusive, da impossibilidade dele ter conseguido criar o seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil, apesar disso tudo, ele, mais uma vez, consegue praticamente dobrar a aposta, não que ele tenha dobrado numericamente, mas ele novamente consegue a façanha de eleger uma bancada gigantesca, mais ou menos em torno ali do seu nome. Agora com o PL, que também era um partido relativamente pequeno. Para quem não sabe, o partido que elegeu o Tiririca em 2010, ou seja, era realmente um partido meio pega tudo, vamos dizer assim. E aí, dessa vez, é a maior bancada. Supera a do próprio PT, que havia sido a primeira em 2018. Então, é fato que Bolsonaro consegue... Não, isso sem contar o fato dele ter quase ganhado, né? A diferença entre ele e o Lula foi mínima, foi a menor da história. Foi mais acirrada a disputa do que houve entre Aécio e Dilma em 2014. Fora o número de governadores eleitos também no esteio do bolsonarismo, colando o nome com o Bolsonaro. Se isso foi interesse, se isso foi fisiologismo, interesse próprio, isso são outros 500, mas deu certo, né? Isso é fato. Se em 2018 foram eleitas as mulheres Joyce Hasselmann, a mulher mais votada para deputado federal da história, Janaína Pascoal, a deputada estadual mais votada da história, inclusive com mais voto que a própria Joyce, o deputado mais votado da história também, da história toda da nossa democracia, Eduardo Bolsonaro, em 2018. Todos esses recordes já evidenciam tanto que Bolsonaro ele tinha esse poder de atração. E apesar de todas essas instabilidades, novamente, em 2022,
o deputado mais votado daquela eleição, não chegou a desbancar o Eduardo, mas também estava dentro desse conjunto, Nicolas Ferreira. E, inclusive, no nosso estado aqui de Minas Gerais, foi também eleito o deputado mais votado da história do nosso estado, Bruno Engler. Então, é fato que Bolsonaro consegue ainda capitalizar muito politicamente. E isso certamente vai garantir uma sobrevida política, se não for para ele, porque hoje, nesse momento, ele é inelegível, certamente que para o seu grupo político. Talvez o bolsonarismo tenha uma vida mais longeva do que o próprio Bolsonaro, do ponto de vista político. Mas o grande ponto que eu trago aqui é a questão de como aproveitar esse capital. Eu acredito que Bolsonaro tenha uma articulação mais defasada do que o seu próprio arqui-inimigo, vamos dizer assim, Lula. Ao passo que o Lula consegue ter uma coesão e uma organização, uma articulação que os próprios anos de experiência, né, transitando pelos poderes, pôde dar, eu pelo menos, né, essa é a minha opinião, não vejo uma articulação tão sofisticada. E aí, gente, dizer se a articulação sofisticada é bom ou ruim, isso vai do gosto do freguês. Aqui é uma análise objetiva. Eu não vejo uma articulação tão clara, tão estruturada no caso do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro provou que consegue reunir um público considerável em torno de si. Um público que garantiu a ele, inclusive, na minha opinião também, a sua sobrevida evitando um impeachment. Eu costumava falar isso durante o mandato dele. Bolsonaro tem o suficiente para que não seja impeachmentado. Ele tem a base e, considerando que impeachment é um processo político também, isso faz diferença. Mas eu não poderia afirmar com a mesma convicção que ele tinha uma base suficiente capaz de reelegê-lo. E deu no que deu. Então, o que para mim me atiça a curiosidade é: será que o Bolsonaro vai continuar com esse gap, com essa lacuna de ter uma organização mais estratégica desse capital político? Ou ele, nessas idas e vindas, vai acabar a cada movimento pendular do jogo político e perdendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui e tal? Talvez as eleições desse ano sejam um bom termômetro para avaliar se ele realmente conseguiu manter, e não apenas manter, mas organizar bem o seu capital político ou não. E fica aí o Lucas para trazer também o seu ponto de vista. O que você acha sobre isso, Lucas? Eu concordo super com você. Eu acho que a eleição desse ano vai ser um termômetro sobre a capilaridade do poder do Bolsonaro, né? A gente sabe que existe uma diferença importante entre as eleições estaduais, as eleições municipais e as eleições federais, né, para presidente. Existe aí é raro ter um político, um candidato que consiga transferir totalmente a sua popularidade para líderes locais ou regionais. Porque, né, o que acontece no local tem um peso também que muitas vezes acaba, né, trazendo uma dissonância aí, né, entre o candidato federal, por exemplo, o presidente Bolsonaro, e os seus apoiadores locais. A gente viu até certas, nas eleições anteriores, né, de 2022, a gente viu deputados, por exemplo, que ao mesmo tempo que estavam apostando em partidos de direita, estavam ao lado do presidente Lula, ou vice-versa, candidatos que tradicionalmente eram mais afeitos à esquerda, mas estavam mais associados na eleição anterior ao Bolsonaro. Claro que isso não foi a regra, mas existiu também, e o que eu estou querendo dizer aqui é que dificilmente, né, o Bolsonaro vai conseguir transferir esse capital político de maneira orgânica, totalmente orgânica, para os candidatos regionais. Agora, que parte desse capital político vai ser transferido, não há dúvida, é o que a gente falou antes, né? Ele quase ganhou a eleição, né? 58 milhões de votos, o Lula teve 60 milhões de votos, então realmente foi uma diferença muito pequena, cerca de 1% aí, algo realmente assim que marca um candidato como um fenômeno, né? De votos, a despeito de todas as polêmicas, a despeito da pandemia, resultados econômicos e etc, né? Então, consegue sim angariar o apoio de muita gente. Agora, eu queria trazer um outro lado, André, que é importante também a gente destacar. Se por um lado, a manifestação, agora a última manifestação do dia 25 de fevereiro, chamada na Avenida Paulista, foi uma demonstração de força,
Por outro lado também, na minha visão, ela foi uma demonstração de preocupação e de alguma medida de fraqueza também, né? Uma questão dúbia ali, porque encheu a Paulista, tinha muita gente, né? A imagem é forte, mas nós notamos, tanto na convocação da manifestação, quanto na própria fala, né, nas falas do ex-presidente Bolsonaro, um tom muito mais moderado do que nas manifestações anteriores. Vamos lembrar que nos anos anteriores, nós também tivemos manifestações bolsonaristas na Paulista, em que, por exemplo, o nome do Alexandre de Moraes foi falado, né, abertamente, ataques pessoais contra ministros como Alexandre de Moraes ocorreram, falas muito mais incisivas, né, contra o STF, contra o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas. Nada disso aconteceu agora. Então nós tivemos, na verdade, apesar de uma tentativa de demonstrar apoio, popularidade, nós tivemos ao mesmo tempo também uma preocupação, né? O próprio Bolsonaro lançou vídeos na rede pedindo para os seus apoiadores não levarem faixas e cartazes, né? Provavelmente no intuito de evitar que os seus apoiadores levassem, né, faixas pedindo o golpe militar, como a gente já viu em outras ocasiões, pedindo o fechamento do STF, tudo isso que poderia piorar a sua situação diante das investigações na justiça, né? Então acho que mostra sim uma certa preocupação. Nós vemos essa preocupação acontecer por conta do decorrer das investigações da Polícia Federal, né? Nós temos aí algumas provas se aglomerando que variam desde a delação do ex-assessor direto do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, né? O tenente-coronel das Forças Armadas, Mauro Cid, tem falado bastante, fechou oficialmente uma delação premiada, né? Para falar o que sabia sobre essa trama golpista, assim tá chamando a Polícia Federal. Então, a própria delação do Mauro Cid, provas como a chamada minuta do golpe, né? Aquele documento, né, que destacava, né, o que seria feito numa eventual intervenção militar, né? Seria deflagrado uma GLO, né, garantia de lei e da ordem, né, onde as Forças Armadas seriam convocadas a cumprir um papel que tradicionalmente não cumprem, né? A chamada GLO tem essa função. Então, ali, segundo o que diz a minuta do golpe, né, assim está sendo chamada, o prédio do TSE seria cercado, né, do Superior Tribunal Eleitoral, também do STF, ali as próprias prisões de aliados também, né, alguns aliados do Bolsonaro, militares e civis, o próprio Anderson Torres, né, ex-ministro da Justiça, também foi preso, agora está sob prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Então acho que essas prisões, essas investigações também têm preocupado o ex-presidente Bolsonaro, está muito claro, né? A manifestação ela vem também ao encontro disso, em resposta, né, a essas preocupações, né? Então tudo isso mostra uma certa articulação em torno dessa preocupação. O próprio Michel Temer, né, ex-presidente Michel Temer, segundo a imprensa brasileira, esteve no STF. Ele é uma figura bastante prestígio, articulação, independente de como foi seu governo. Temer tem uma carreira política muito sólida, né, longeva, então esteve no STF, segundo a imprensa brasileira, conversou com ministros, levou uma mensagem de apaziguamento do Bolsonaro. Então a gente vê, né, essa mudança de perfil na manifestação bolsonarista, né? Se nos anos anteriores houveram ataques aos ministros, houveram aí falas contra o sistema eleitoral, dessa vez agora, inclusive o próprio Bolsonaro, né, chegou em entrevista recente à revista Oeste, pedir anistia, né, para os investigados e condenados nos atos de 8 de janeiro, né, nos atos que geraram, né, os ataques aos prédios governamentais. De alguma forma, esse pedido de anistia também, né, é uma espécie de anistia para ele mesmo e para a própria cúpula do seu governo, né, que também é investigada por esses episódios. Então, eu acho que mostra uma certa preocupação na medida que hoje o Bolsonaro é inelegível, né, até por decisão judicial até 2030, mas já começa ali a aglomerar provas e investigações que podem tornar ele inelegível por até mais 30 anos, que podem levar a uma eventual prisão dele. Acho que isso tudo também tem que entrar no cálculo de como, né, e por que essa manifestação foi chamada. Acho que para finalizar, André, eu queria dizer o seguinte:
o bolsonarismo, apesar de ser um fenômeno de massas, um fenômeno importante na história brasileira, ele carece de algumas dificuldades também, né? Que a gente vê, por exemplo, no lulismo, no lulopetismo, assim chamado, né? Por exemplo, o Bolsonaro, como eu disse antes, ele tem muita popularidade, mas ele não consegue transferir essa popularidade, ou pelo menos a maior parte dela, para os seus aliados diretos, seja para os seus filhos, né? Que são deputados, senadores, figuras políticas importantes, seja para aliados, como você disse aí, o Nicolas Ferreira, né, para hoje a Joyce Hasselman, você destacou ela, figura importante, mas hoje se afastou do bolsonarismo. Então, o Bolsonaro, ele não consegue transferir essa popularidade que ele tem na figura dele, que é muito personalista, é muito personalizada na figura dele, para outros indivíduos. Eu acho que isso, o lulismo também, talvez seja um paralelo entre os dois interessantes. Mesmo os seus aliados com maior força política hoje, como por exemplo o Tarcísio, né, que é governador de São Paulo, e que não tem o mesmo carisma que o Bolsonaro, né, e que não tem a mesma popularidade que o ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente vê aí alguns limites do bolsonarismo, onde essa popularidade, esse poder político dele está muito vinculado à própria imagem, à própria figura dele, e que talvez, né, para conseguir transferir isso, um trabalho muito grande vai ter que ser feito e eventualmente isso nem será possível, né? A gente vai ver isso aí nos próximos tempos. Agora a eleição vai ser um checkpoint importante, mas eu acho que isso é um ponto interessante a ser analisado também. O óbvio, não se pode discutir o óbvio. Contra fatos, não há argumento. E é isso aí, minha gente. Mais uma breve conversa aqui sobre o que não poderia ser diferente, né? Esse grande evento envolvendo o núcleo duro de apoio ao Bolsonaro. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa discussão mais a fundo, de novo, reforçamos o convite aqui para que você avalie a possibilidade de participar da nossa comunidade. Lá a gente vai fazer um recorte não apenas desse momento em específico, mas entender um pouco das origens do bolsonarismo, quais são seus principais grupos de apoio, tentar dar uma analisada mais a fundo de cada um desse aspecto. E tenho certeza que vocês vão gostar muito de não apenas ter acesso a esse conteúdo mais aprofundado, mas também conversar conosco, ter uma interação ali em tempo real conosco. Vai ser um prazer compor com vocês esse espaço de debates mais variado, com mais pessoas. Então, avalie, mande o direct lá no podgeopolis pelo Instagram ou o e-mail pelo contato.geopolis@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação aqui até o final. Pedimos que você continue nos acompanhando tanto aqui no Spotify como também nas nossas redes sociais. E não deixe de avaliar a possibilidade de mandar um Pix para reforçar que você ganha também o nosso e-book. O Pix já está falado. contato.geopolis@gmail.com, o nosso e-mail. Fico por aqui e agradeço também a presença sempre bem-vinda, sempre agradável, do meu grande amigo Lucas Mendes. É isso, André. Deixo aqui, reforço o que você disse agora, né? O pedido de apoio, seja nas redes sociais, seja no Pix, o convite para a nossa comunidade Geopolis. E, né, aguardo vocês na semana que vem com outro tema aí envolvendo política brasileira, política externa, geopolítica. Como sempre, a gente aqui no Geopolis trazendo, né, o que de mais importante está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, semana que vem estamos aqui de volta. Um grande abraço. Até mais.